Como é bom estarmos aqui, louvando a nosso Deus juntos, e toda a construção que a gente tem pensado muito é sobre nos lembrar da igreja, o que ela é enquanto família do Senhor, enquanto ela deve ser. Porque família é assim, a gente, nem todos os dias a gente concorda, nem sempre a gente está entendendo ou até se alinhando ao que está ouvindo do outro, mas a gente nunca deixa de amar. A gente nunca se renega ao compromisso de ser família como somos chamados. E essa música, ela fala isso, que o Senhor nos fez família dele e foi pago um alto preço para tudo isso. E é sobre tudo isso que nós também estamos hoje aqui pensando e vivendo juntos. E agora nós chegamos ao tempo do Senhor, com o Senhor, com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos aproveitar aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Pai, nós estamos aqui na tua presença e mais uma vez oramos ao Senhor. E nesse instante, ó Pai, o nosso dizer a ti é: Pai, venha sobre nós esse momento e abra o nosso coração. Fale daquilo que precisamos ouvir, Pai. Abra o nosso entendimento para entender aquilo que há da parte do Senhor para nós, porque não queremos deixar de aproveitar aquilo que o Teu Espírito tem para a Tua igreja, Senhor. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite, e que haja edificação nas nossas vidas, que haja edificação e crescimento na nossa igreja. É assim que nós oramos e te pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, igreja, nós atravessamos o mês todo de fevereiro falando sobre unidade. E de uma forma diferente, esse mês eu estendi essa série para terminar hoje, porque nós estamos falando sobre unidade e hoje, primeiro domingo do mês de março, nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. E entre tantos elementos e construções das quais ceia do Senhor faz parte, tem a ver com essa experiência da unidade na família, no povo de Deus. Então tem tudo a ver com esse momento, tem tudo a ver com essa caminhada, e por isso que nós chegamos aqui hoje, nós estamos encerrando essa temporada de pensar unidade, nesse primeiro domingo de março. E bom, eu não sei como está o seu coração, como você passou nesses últimos domingos, mas eu estou muito grato a Deus por tudo que Deus me permitiu pessoalmente a crescer, aprender e ouvir sobre unidade. Essa tem sido a nossa conversa com o Senhor ao longo desse mês passado, de fevereiro, e como a gente sempre tem enfatizado, a experiência de vir aqui para a igreja e com a palavra de Deus não é conhecimento por conhecer, mas é algo que tem que representar e culminar em prática na nossa vida também. A gente tem enfatizado isso. E não diferentemente, então, para essa temática de unidade na igreja. A gente começou o mês de fevereiro, então, no primeiro domingo, pensando assim: por que unidade? Por que se dedicar à unidade? E lá foi um momento do qual a gente olhou para um momento em que Jesus está orando, e a gente vê que unidade era prioridade para Jesus, na sua fala, na sua oração para com Deus. Jesus estava na iminência de seguir para a sua trajetória para a cruz, e quando Jesus ora, não só pelos seus discípulos, mas por todos os crentes de todo o tempo, sobre o que Jesus ora? Jesus ora para que a sua igreja vivesse unidade. Então a gente parou para pensar naquele domingo sobre se unidade é prioridade e importância para Jesus, a Ele que é dono da igreja, também deve o ser para nós, importância e prioridade, viver a unidade aqui no nosso contexto. No segundo domingo a gente viu então que como essa unidade ela pode acontecer, como ela pode ser viável se a gente está falando de tantas pessoas diferentes. E aí a gente parou para pensar um pouco e conversar e ver que ela é possível, porque pensar unidade não tem a ver com um projeto, com uma visão, com um entendimento pessoal e particular de alguém da nossa comunidade ou de você em particular, mas pensar unidade tem a ver com a visão do Espírito Santo para a igreja de Jesus Cristo, e a visão do Espírito é uma só.
Então ela é viável na medida que os crentes entendam que cada qual deve se submeter ao Espírito, e aí à medida que todos caminhem em submissão a esse mesmo Espírito unifica a todos dentro do que precisamos experimentar. E no terceiro domingo a gente parou para prestar atenção sobre a ideia de que para que a gente exerça a unidade cristã, a gente precisa viver a humildade cristã. Pastor Leandro, o que é a humildade cristã? A humildade cristã é a humildade segundo o exemplo perfeito de Jesus Cristo. Nós olhamos lá para Filipenses 2 e nós paramos para pensar também sobre um pouco do episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos, e a gente pensou sobre essa importância desse sentimento que deve haver na igreja, o sentimento de se fazer menor do que os demais, porque é me fazendo menor que eu não me imponho aos demais e não imponho a minha própria vontade, a minha leitura, o meu jeito de ser, o meu modo de entender as coisas, mas que eu entendo que em submissão ao Pai e amando aos demais, enxergando os demais sendo superiores a mim mesmo, eu posso viver o cristianismo e alcançar essa unidade. E a gente viu que isso é possível porque Jesus fez isso. Se Jesus, o mestre, nosso líder, fez isso, nós que somos discípulos também somos convidados a isso. A gente parou para se dedicar a essa ideia. E na semana passada, então, a gente se dedicou a um último tópico nessa caminhada. A gente viu que diversidade não é problema, porque todas as vezes que a gente pensa sobre unidade, a gente se sente muito desafiado, porque são muitas cabeças, são muitos pontos de vista, são muitas trajetórias, histórias, opiniões, modos de entender a vida. E como tanta gente diversa pode estar unida de fato em meio a uma mesma trajetória? E nós vimos que essa é a grande beleza do corpo de Cristo, porque Paulo, falando para os crentes de Corinto, também nos falou na semana passada sobre essa diversidade que é requerida para o corpo. Na semana passada a gente comentou um pouco sobre isso, de que um coração ele é importante para o corpo, mas sozinho ele não é corpo. Se você deixar um coração fora do corpo, ele vai morrer. Se você deixar um braço à parte do corpo, ele não vai ter funcionalidade nenhuma. Mas a beleza do corpo, o que faz o corpo ser um e ser funcional em tudo, é a soma de grande diversidade de órgãos, de membros que juntos, harmoniosamente e de uma forma sincronizada participam, interagem, se ajudam para que o corpo único aconteça. Então, essa tem sido um pouco da nossa trajetória ao longo desse mês, e hoje nós vamos nos dedicar aqui a encerrar essa série pensando sobre o resultado que a unidade promove na igreja. Tem a ver com o que, pastor? Tem a ver com o que nós chamamos de comunhão. Nós cantamos hoje uma música que falava sobre isso, nós acabamos de cantar sobre um alto preço que foi pago para que nós sejamos um. Meu irmão, não é? É sobre isso que nós vamos nos dedicar essa noite então. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, após os Evangelhos, livro de Atos, no capítulo 2. Essa é uma passagem muito conhecida, da qual nós vamos nos dedicar, porque ela fala sobre uma unidade que então traz os seus resultados em meio ao contexto da igreja. E antes da gente ler, dos versículos 42 a 47, um trecho tão conhecido, vamos só pontuar o contexto dessa passagem aqui, qual que é a sequência anterior que traz esse texto aqui para nós na palavra de Deus. Vamos pensar um bom tempo antes, tá? O que acontece? Jesus, ele veio para a sua missão na terra, e quando ele vai começar a sua missão, ele chama então os discípulos. E o que acontece com esses discípulos? Esses discípulos, eles caminham com Jesus, e eles veem muitas coisas especiais, poderosas, sobrenaturais, eles presenciam o poder de Deus, eles presenciam o Messias na terra. E
isso mexe muito com esses discípulos, porque eles já aguardavam, segundo o que o relato do Antigo Testamento apontava, eles já aguardavam o Messias há muito tempo, mas cada um deles tinha naturalmente a sua visão do que era o Messias, mas de uma forma muito comum, eles achavam que o Messias haveria de ser algo como que um novo rei Davi, ou um novo rei Salomão, um rei de um reino político que haveria de vir, e naquele contexto dos discípulos, por exemplo, viria para vir e derrubar Roma, e derrubar o Império Romano e estabelecer de novo a grandiosidade do reino político que foi dos tempos de Davi e Salomão. É por isso que os discípulos, eles vislumbram o poder de Jesus por meio dos prodígios, por meio dos sinais, e eles falam assim: uau, nós fazemos parte dessa elite, nós estamos caminhando com Jesus. E aí eles entram em alguns tipos de resenha do tipo: olha, e aí, quem é quem nessa trajetória toda? E eles começam a discutir quem era o maior entre eles, para sentar do lado esquerdo, do lado direito de Jesus, quem haveriam de ser os braços de Jesus em meio a essa caminhada toda. Só que daí, quando vem o Calvário, quando Jesus vai para a cruz, acontece a grande decepção, a grande frustração daqueles discípulos, porque o Calvário, a cruz, pareceu como que se tudo tivesse dado errado, porque para quem esperava um governo político, um imperador que superasse o imperador de Roma, puxa, não deu certo, essa história falhou. E aí é que eles, de uma certa forma, como os evangelhos nos mostram, eles dispersaram, eles meio que debandaram. Tanto é que o texto bíblico mostra para a gente que lá no evento da cruz só havia, dos 12 discípulos, só havia um deles lá. Mas então Jesus ressuscita, e então os discípulos, eles ficam abismados, porque eles falam: uau, afinal de contas, qualquer um de nós ficaríamos se víssemos isso acontecer. E aí eles presenciam esse retorno de Jesus, e aí eles então passam a viver a história agora, a partir daquele momento, ao modo de Jesus, porque era algo mais ou menos assim: esperamos o Messias veio, nós caminhamos com o Messias, tínhamos uma ideia, uma pretensão, um alvo, um objetivo para esse Messias, mas não deu certo, saiu tudo diferente, achávamos que então a história terminou, mas do nada esse Messias, ele ressurge, ele está aí. É algo como que, vamos ver o que essa história vai dar, vamos ver o que de fato essa trajetória vai desenrolar. Então é a partir daí que Jesus, ele passa 40 dias com esses discípulos, e esses discípulos estão prontos de fato para ouvir Jesus, porque eles já tiveram ocasião ali para terem se decepcionado, para terem falhado, mas ali é um momento do qual eles veem que Jesus, quando Jesus volta com palavras de paz para eles, dizendo: olha, não desistam não, eu quero vocês no projeto, vem comigo. E então esses discípulos, eles vêm, e agora eles vêm para valer, eles passam esse tempo com Jesus, esses 40 dias marcantes, e aí então a gente vai ver no começo do livro de Atos que Jesus, ele vai para os céus, mas Jesus deixa um comando para eles. Jesus fala: olha, fiquem em Jerusalém e aguardem a vinda do Consolador, aguardem a vinda do Espírito Santo. E dessa vez, de uma forma diferente, os discípulos, eles correspondem à instrução de Jesus, eles ficam ali aguardando a vinda, a chegada do Espírito Santo. E a gente vê discípulos que antes eles eram muito afoitos, tomavam atitudes por si só, depois desistiam, como é o próprio caso de Pedro. Agora eles estão na dependência, eles passam ali alguns dias, vários momentos ali aguardando em oração a chegada e do que Jesus falou que haveria de vir. Então nós chegamos no capítulo 2, o capítulo 2 vai mostrar muitas coisas acontecendo, vai mostrar a vinda do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo por meio da vida dos discípulos, que agora são apóstolos. Agora eles estão prontos para fazer a vontade de Deus, e Pedro, que tinha sido aquele discípulo que fugiu, que negou a Jesus, ele é aquele que prega de uma maneira muito enfática para muitos judeus que estavam ali naquele momento. O capítulo 2 vai nos mostrar isso. E aí então, a partir do 42, onde nós vamos olhar aqui, ele vai falar como essa igreja, ela está vivendo esses primeiros dias.
porque aqui a gente tem um momento muito especial acontecendo. Até então, até Jesus, a gente tinha um judaísmo todo formatado segundo aos moldes do Antigo Testamento, mas a partir de agora, Jesus caminhando com esses discípulos, os discípulos conhecem Jesus, entendem que agora é o momento da graça, entendem que agora é uma nova trajetória, entendem que agora não é só para os judeus, mas é para todo aquele que em Jesus houvesse de crer, e a igreja está sendo reconfigurada nesse momento, e é sobre essa igreja que nós vamos ler e nos dedicar aqui na leitura nesses 5 versículos. Convido você que acompanhe comigo a partir do versículo 42, que diz assim, aqui na NVI, o título do recorte da perícope é A Comunhão dos Cristãos. Diz assim: e eles, esses cristãos que estavam reunidos, vem aí da sequência dos versículos anteriores, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Aqui o texto está dizendo, está mostrando como esses cristãos aqui, dessa igreja que estava se formando, agora empoderada pelo Espírito Santo, como eles viviam a igreja. E o versículo 42 que nós lemos diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual era o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos tem a ver com aquilo que eles receberam de Jesus, com relação àquilo que eles ouviram dos próprios ouvidos e se exercitavam já entre si, e replicavam, e multiplicavam, e passavam adiante. E a comunhão também. Jesus viveu uma vida de comunhão com eles, Jesus caminhava com eles, Jesus viajava com eles, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando com eles, e disso que eles experimentaram com Jesus, eles agora estavam trazendo para o contexto da igreja, e aqueles cristãos, estando aprendendo isso com os apóstolos, eles então estavam vivendo comunhão também, e eles se dedicavam também ao partir do pão e às orações. Ao partir do pão tem a ver com a experiência da ceia, porque hoje nós nos reunimos aqui como igreja, nós fazemos isso de uma forma muito cerimonial, de uma forma que alude toda essa memória da qual ela representa, mas a gente deve lembrar que a primeira ceia que Jesus ministrou, Jesus fez com seus discípulos, foi no contexto de casa, foi em meio a uma mesa, eles sentados, era como se fosse uma refeição comum, e Jesus partiu o pão e tomou o vinho com eles, e falou: a partir de agora vocês vão viver isso de uma forma simbólica, de uma forma memorial, vocês deverão fazer isso em memória de mim. Então esses discípulos, eles viviam isso de uma forma muito natural, muito orgânica, e isso fazia, tal como eles tinham experimentado com Jesus, eles estavam vivendo para com a igreja, e eles se dedicavam a isso, eles não paravam de exercitar isso, e eles também se dedicavam às orações. Eles viam em Jesus aquele que era o Filho de Deus presente entre eles, e orava e vivia uma vida de oração, e eles tinham entendido a importância de caminhar, de viver, de experimentar a oração o tempo todo. E algo que eu destaco já desse primeiro versículo que a gente vê é que eles se dedicavam. O que isso quer dizer para nós, pastor? Quer dizer que não era algo pronto, não era algo do cotidiano, e eles se dedicavam, pura e simplesmente, eles faziam. Não, eles se dedicavam. Dedicação requer o quê? Requer empenho, requer compromisso, requer profundidade, requer você assinalar uma prioridade da qual você vai viver, e vai abrir mão de outras coisas para viver aquilo. E eles se dedicavam, eles não se omitiam a isso, eles não tratavam isso como algo de menor importância, mas eles de fato faziam disso algo muito importante para se viver, e eles não deixavam isso de lado. Versículo 43: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos eles estavam cheios de temor. Temor por quê? Porque eles estavam presenciando que a presença de Jesus estava na terra. Jesus tinha ido para os céus, mas de uma outra forma Jesus tinha ficado. A gente conversou bastante sobre isso, falando de unidade nesse mês, que a igreja, o corpo de Cristo, que a gente chama corpo de Cristo, representa a presença de Jesus na terra. E por mais que o Jesus dos prodígios, por mais que o Jesus dos sinais tinha ido para os céus, os apóstolos haviam ficado, e agora havia o Espírito Santo, e os sinais permaneciam, os prodígios continuavam, porque por mais que Jesus tivesse ido aos céus,
Ele deixou o Consolador aqui, e a presença do Consolador no meio de gente de Jesus, no meio de gente dedicada a Jesus, fazia a presença de Jesus continuar real na terra. E a partir daí havia temor, porque eles sabiam que não era simplesmente eles reunidos, mas Jesus estava representado ali. A presença de Jesus poderosa, provocadora de milagres, provocadora de feitos, estava ali, e nisso havia temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Maravilhas têm a ver com o contexto de milagres, do mesmo tom e do mesmo jeito e perfil do qual Jesus realizava. A gente pode entender aqui milagres, outras coisas tão poderosas das quais típicas Jesus fazia quando estava entre eles. Essas maravilhas, esses prodígios continuavam sendo feitos, mas também sinais eram feitos. E que a gente pode pensar em sinal? Sinal demonstrando que, olha, o que Jesus falou, toda a consistência, toda a grandeza, toda a expressão do que Jesus afirmou, de fato aqui está entre nós. Existe aqui evidências claras, sinais claros de que o Espírito Santo de Deus está aqui, e isso promovia temor, porque isso evocava o que? Sobre a presença de Deus naquele lugar. Eles falavam, uau, isso é muito bom, e quanto mais eles temiam, quanto mais eles se dedicavam, mais sinais, mais maravilhas aconteciam. E como acontece comigo e com você, meu irmão? Quando a gente se depara com Deus agindo, quando a gente se depara com Deus falando conosco, quando a gente percebe Deus atuando no nosso meio, história, trajetória, Deus que não nos esquece, mas que nos resgata, nos chama de volta, nos convoca, nos movimenta, quando a gente presencia, quando a gente se dá conta por meio de sinais claros do mover, do agir poderoso de Deus, isso nos causa temor, isso nos chacoalha. Era isso na maior expressão que estava acontecendo com aqueles cristãos naquele tempo, e eles estavam vivendo isso de uma maneira muito intensa, juntos. 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E aqui é muito bonita essa visão aqui, porque está falando de gente que cria e mantinham-se unidos. A gente vê aqui já uma expressão apontando para essa experiência da unidade no meio dessa igreja. Eles tinham tudo em comum, eles não experimentavam uma experiência de parcialidade ou de fragmento, eles não estavam só meio que comprometidos em parte, eles não estavam só dedicando um pouco das suas vidas, um pouco das suas trajetórias, mas eles tinham entendido que Jesus era tudo na vida deles, eles estavam prontos para abrir mão do seu todo por aquela nova experiência. E quem estava unido? O texto não nos diz aqui que os que eram iguais, os que pensavam iguais, os que concordavam uns com os outros, quem gostava uns dos outros, quem tinha afinidade uns com os outros, que estavam unidos, mas eram os que criam. Os que criam, independente dos seus comportamentos, visões, histórias, experiências, trajetórias, os que criam estavam em comum, estavam unidos e tinham tudo em comum. E aí eles, 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui o texto não diz que de alguma forma os apóstolos chegaram e falaram, olha, vocês têm que vender as suas propriedades para doar para a igreja, olha, vocês precisam fazer aí um grande alvo, uma grande oferta, uma oferta do valor X. Não é disso que o texto está falando. O texto estava falando que esses irmãos aqui, eles estavam vivendo uma unidade tão profunda, tão marcante, tão destacada, que para eles estavam mergulhados nessa experiência. A gente viu dias atrás que essa experiência de viver unidade, ela tem a ver com o quê? De não considerar só os seus próprios interesses, mas se preocupar com os interesses do outro também, porque é isso que está para a realidade da igreja. Deus coloca, a gente falou sobre isso, Deus coloca você no meio de um monte de gente para que você cuide dos outros enquanto os outros cuidam de você. É muito melhor do que você querer cuidar de você mesmo, porque ao invés de você ser um único cuidando de você mesmo, Deus coloca um corpo para ser corpo na sua vida e cuidar de você, enquanto você executa o seu papel de membro e de corpo na vida de tantos outros.
Essa é a grandeza do corpo. Esses irmãos aqui, eles estavam comprometidos em fazendo isso porque eles estavam vivendo a unidade num nível tão profundo que para eles não fazia mais sentido às vezes eles estarem bem e verem partes do corpo sofrendo em dadas situações. Eles já estavam vivendo de uma forma tão unida, tão marcada, que para eles era natural. Não houve uma convocação, não houve uma pré-determinação, não houve uma instrução que colocasse isso para eles, mas eles se importavam tanto que eles sabiam, conforme o que nós vimos aqui domingos atrás também, que se havia alguém no corpo que estava em necessidades, ele também estava em necessidade, porque era corpo com ele, corpo de Cristo, como o texto também nos mostra. Eles sentiam essa necessidade de participar uns nas necessidades dos outros. 46, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Irmãos, vocês têm ideia do que é isso, né? Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. Agora há pouco a Grazi estava falando sobre a nossa igreja com todos os dias abertos, né? E gente, a gente abre aqui praticamente todos os dias. Tem pessoas que às vezes vêm 2, 3 vezes na semana em fóruns distintos, né? E às vezes, teoricamente, dá até aquela sensação assim de, nossa, uau, 2, 3 vezes por semana? Nossa, esses crentes aqui, eles se reuniam todos os dias, que é isso? Quanta presença na igreja, né? Mas a beleza do texto é em nos mostrar que todos os dias eles continuavam a se reunir-se no pátio do templo. Eles queriam estar lá no templo. Era gostoso para eles estar lá, porque era gostoso estar em família, era gostoso estar com o corpo, era gostoso ir para o contexto da igreja e sentir o corpo cuidando deles, era gostoso ir para a igreja e experimentar a comunhão, era gostoso ir para o templo e experimentar o abraço, orar junto, louvar junto, adorar junto o tempo todo. E como isso é algo marcante na experiência da igreja, como isso é gostoso, quando a gente de fato vai entendendo o valor do corpo de Cristo na nossa vida, e a gente vem para a igreja, e a gente vai tomar um café junto, e a gente fica feliz, porque a gente chega, já começa dando um bom dia, a gente já enxerga um ali, a gente já brinca, a gente já entende aquele irmão que Deus está permitindo você conhecê-lo um pouco mais, e no momento você está brincando com ele, no outro momento ele está dividindo um momento difícil, no outro momento ele está compartilhando um momento de oração, e como é gostoso caminhar junto. É disso que o texto está falando, ele não está falando que aqueles irmãos estavam convocados e obrigados a estar todos os dias na igreja, mas para eles era tão visceral, tão natural, tão orgânico estar no corpo, que eles estavam lá e faziam questão de estar lá até quando não havia convite, até quando não havia algo pré-definido para justificar a estadia deles lá. Eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, e continuando no 46, e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições. Além de estar na igreja, eles gostavam tanto de estar junto, que eles ainda, quando acabava o culto, eles ainda davam um jeito de passar na casa um e do outro, para tomar um café ainda. Gente, tem algo muito gostoso acontecendo aqui, porque nenhum deles estava obrigado a isso, e eles estavam curtindo isso aqui. Era algo muito gostoso. Por quê? Porque eles eram muito fáceis, eles eram muito relacionais, eles eram muito perfeitos. Não, era porque era gente com o Espírito Santo, submissa ao Espírito Santo, vivendo aquilo que Jesus falou para eles viverem. Unidade. É disso que o texto está falando. Eles também partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. O que o texto está querendo nos apontar aqui? Com alegria, com desprendimento, entendendo assim, eu não estou indo para lá porque é um lugar de gente perfeita, eu não estou indo para lá porque lá ninguém nunca vai me chatear, eu não estou indo para lá porque lá sempre vão falar o que eu quero ouvir, eu estou indo para lá justamente porque eu tenho um papel a fazer naquele lugar, eu tenho unidade para provocar naquele lugar, eu tenho meu papel de ser membro e corpo na vida de tanta gente lá, assim como tanta gente vai ser usada para ser corpo, para ser benefício, para ser cuidado sobre a minha vida também. E cuidar, a gente fala sobre brincar, sobre interagir, sobre a leveza de um momento em que a gente sorri junto, mas tem a ver também com os momentos que a gente sofre junto também, dos quais a gente se importa pela mesma coisa do qual o outro está se importando também. Isso era algo tão marcante na vida desses irmãos, que eles de fato estavam alegres, porque eu quero que você pense comigo aqui,
o texto vai nos mostrar em João, no Evangelho de João, que os discípulos começam a ficar meio mal, eles começam a ficar meio na bad, quando Jesus começa a falar que ele não vai estar mais entre eles. Porque começa a dar aquela sensação assim, puxa, isso aqui é tão bom e isso tudo aqui vai acabar. Mas aí quando Jesus vai para o céu, quando vem o Espírito, e eles estão vivendo tudo isso, eles percebem assim, Jesus continua aqui conosco, o Espírito Santo nos une, o Espírito Santo nos faz igreja, Jesus está presente, e é muito bom estar junto, e eu vou todo dia na igreja, e depois da igreja eu vou tomar um café, e depois nós vamos partir o pão, nós vamos participar das refeições, é gostoso experimentar o corpo, eu quero estar no corpo, eu não vou me omitir ao corpo, porque eu faço parte do corpo. Eles estavam de fato tão mergulhados nessa experiência, e eles então viviam isso com alegria e simplicidade de coração. O que tem a ver essa simplicidade? Simplicidade tem a ver com essa prontidão de viver o que é bom, de não ficar tão desconfiado, tão receoso, tão criterioso com aquilo que Deus está colocando você para viver. Tem um outro versículo conhecidíssimo também de Paulo, Romanos 16, 19, que diz, Paulo está falando para aqueles crentes, irmãos, sejam excelentes para o bem e sejam inocentes para o mal. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos? Paulo está dizendo, irmãos, sejam simples, sejam descomplicados. O que é ser descomplicado, pastor? É você falar assim, olha, aquela igreja vai ter muita resenha, vai dar trabalho às vezes, porque eu vou falar uma coisa e vai ter 10 discordando de mim, mas o amor de Deus ainda vai ser maior que isso. O Espírito que unifica ainda vai nos unificar, vai nos mostrar uma direção, e se eu precisar abrir mão do meu eu vou abrir, porque importa a visão desse Espírito, dessa mentalidade para esse corpo. E quando eles tiverem que abrir mão também de si mesmos em prol daquilo que o Espírito está colocando, e do qual eu estou colocando, eu estou dizendo, isso será uma experiência possível também quando todos se submeterem. Simplicidade. Às vezes nós humanos complicamos o que não é para ser complicado, complicamos quando vira um monte de egos degladiando entre si, mas não é para isso que a gente foi chamado. A gente viu nesses dias, a gente viu sobre a experiência de caminhar junto, de entender o outro como superior a você mesmo, entendendo que é assim que Jesus fez, porque quando todo mundo enxergar o outro como superior, ninguém vai concorrer com o outro. Ninguém vai querer ser melhor que o outro, ninguém vai achar que ele precisa criar o espaço, o território, para que o ego dele prevaleça, para que a vaidade dele ganhe visibilidade. É disso que o texto está falando aqui. Eles participavam com alegria, eles estavam alegres porque não tinha motivo para dificuldade, eles estavam na simplicidade de viver o corpo de Cristo ali, juntos, e eles viviam tudo isso louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, louvando a Deus. Por quê? Porque, puxa, o Deus que realizava tudo isso na vida deles estava ali, realizando de fato, e tudo isso era muito especial na vida deles, e isso era algo do qual não só impactava a vida, a caminhada, a trajetória deles, como também impactava a trajetória daqueles que estavam próximos a eles, porque isso é algo do qual nós compartilhamos também nesse mês, aqui juntos, de que quando nós estamos empenhados em sermos o corpo do qual devemos ser de fato, nós então vamos representar Cristo na terra. Nós estamos vivendo aqui entre nós aquilo que o Espírito está nos convocando a viver, mas nós também representaremos para os de fora a presença de Cristo por meio do nosso agir, porque isso atrai as pessoas, isso mostra para as pessoas que Cristo está entre nós. Os ensinos de Cristo, as palavras de Jesus, o que Ele fez, o amor do qual Ele defendeu, os princípios do qual Ele deixou aos apóstolos e que por séculos e séculos têm permanecido, quando nós nos comprometemos a isso, isso tudo marca e representa a presença dEle. E era isso que ali em Atos já estava acontecendo. Já havia a simpatia do povo em perceber que aquelas pessoas estavam vivendo algo tão elevado, tão superior, mesmo sendo gente simples, algo do qual pessoas às vezes que estavam vendendo, abrindo mão de posse, estavam vivendo algo de um nível relacional tão profundo. Isso trazia de fato grandes alegrias, uma grande experiência relacional para eles. E o texto diz, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui nós terminamos o texto, e o texto ele vai nos mostrar que
À medida que o corpo se ocupava em ser corpo da forma correta e adequada, aí Deus falava: eu posso mandar mais gente para lá. Eu posso mandar mais gente para lá porque eles estão prontos para receber. Eles estão prontos para readequar novas pessoas, novas figuras dentro desse contexto de corpo. Eles estão prontos para cuidar de outras pessoas, porque eles não estão brigando entre eles, eles não estão querendo serem superiores entre eles, mas eles estão lá cuidando uns dos outros. Se eu mandar mais gente, é mais gente para ser cuidada e mais gente que no futuro vai cuidar de outros também. E esse é o processo natural do corpo de Cristo, do qual Deus estabeleceu naquele lugar por meio do Espírito Santo. Deus ele ia trazendo mais pessoas, porque esses irmãos estavam vivendo de fato os princípios de ser igreja, de serem corpo de Cristo de uma maneira correta, adequada, e tudo isso acontecia de uma forma muito bonita. E aqui, irmãos, eu vou olhar com vocês 3 aspectos do qual nós podemos refletir aqui olhando para esse texto. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente pode pensar: que igreja atrativa, não é verdade? Que igreja bonita, que igreja desafiadora que a gente vê aqui. E aí a pergunta que às vezes até a sensação que a gente tem de ler esse texto é como se fosse uma igreja que não tivesse problema ali. Dá a impressão até que se trata de gente perfeita ali. Mas não é disso que o texto está falando, não, era de gente comum. Era de gente como eu e você. A própria evolução do livro de Atos vai mostrar essa igreja enfrentando problemas, mas eles enfrentam de uma forma apropriada também, porque eles estão debaixo de uma esfera de unidade. Eles eram um como Jesus era com o Pai, eles estavam guiados pelo mesmo Espírito, em humildade. A diversidade estava presente entre eles, mas trazendo riqueza para o corpo, não disputas. E isso era algo muito especial do qual aquela igreja estava vivendo. Essa igreja ela tinha uma marca do qual ela gostava de estar junto, ela fazia questão de estar junto, ela não se cansava de estar junto, ela gostava de ser corpo, de estar no corpo, ela entendia do quanto ela precisava ser corpo, cada membro entendia a importância do qual era para ele próprio estar presente, atuante, experimentando aquele corpo. O segundo aspecto que eu olho com você aqui é a importância dessa decisão e dedicação para tudo isso. Porque olhando para essa igreja aqui, nós temos a nos inspirar, nós temos que perceber que esse é um compromisso que temos que fazer, de olhar e falar assim: nós passamos por 5 domingos nos dedicando à unidade, e a gente precisa sair daqui falando assim: eu vou me dedicar a essa unidade também. Eu quero viver algo muito melhor e mais aprofundado daqui por diante. Eu quero reparar aquilo que de alguma forma eu ainda não tenho vivido, ou aquilo que eu tenho vivido de uma forma boa, eu quero ampliar isso, porque o corpo produz cada vez mais vida nele mesmo quando ele está sendo bem administrado, bem cuidado. Eles se dedicavam ao que era certo e necessário. A semana passada a gente conversou muito sobre essa realidade do corpo, e algo que eu chamo a atenção nesse contexto é que assim, o corpo, quando ele está visitado, o corpo físico nosso, quando ele está visitado de uma boa alimentação, de bons hábitos, de bons cuidados, o que a gente constata nesse corpo? Ele experimenta um estado de estar saudável, de estar bem cuidado, de crescer, de ganhar, de se ampliar, de ganhar vida nele cada vez mais. E quando a gente fala isso com relação ao corpo físico, isso é algo legal, constatável, mas para isso também nós precisamos tomar esforço, tomar decisão, não é verdade? Quantas vezes, às vezes, para a gente ser mais saudável, a gente entende que a gente precisa abrir mão de algumas alimentações, que a gente precisa fazer alguns exercícios, que a gente precisa se dedicar a uma rotina da qual a gente não tem se dedicado, porque a gente entende que para ser mais saudável a gente precisa de algum esforço, de alguma medida, de alguma dedicação. E é disso que nós estamos falando aqui também para o corpo de Cristo. Esses irmãos viveram toda essa beleza do corpo de Cristo na sua essência do que eles foram, mas houve um processo, houve uma dedicação, houve uma escolha, houve um compromisso da parte deles. Houve um preço a ser pago, que nem a gente cantou aqui, uma escolha a ser feita. Eles quiseram viver a igreja conforme o modelo que Jesus deixou para eles. Tudo isso que eles viveram aqui em Atos foi algo do qual os apóstolos primeiramente experimentaram de primeira mão com Jesus Cristo. E eles falaram: precisamos viver isso também.
É difícil, dá trabalho, mas é algo que a gente viu que vale a pena. Era bom demais ter Jesus por perto, era bom demais viver isso tudo, e se Jesus falou que vem aí o Consolador, vamos viver isso. E quando vem o Consolador, quando esses crentes se dedicam, quando eles fazem essa decisão, quando eles caminham nesse pé, eles descobrem essa expressão maravilhosa do que o corpo de Cristo estava reservando para eles, a partir dali, por meio da igreja. E é algo do qual daí a gente vê que esse corpo de Cristo, essa igreja, ela é saudável porque se dedicava à saúde dela mesma. E a gente vê a importância de entendermos a igreja e a sua necessidade de ser saudável, e aí nós precisamos entender essa importância e necessidade de assinalar esse compromisso para a saúde da igreja, como unidade. Porque sem unidade, aquilo que vimos na semana passada, um órgão não vai cuidar um do outro como nós precisamos. Sem a unidade, que é resultante de tantos outros processos dos quais nós conversamos, nós não vamos viver a saúde plena do corpo, e precisamos fazer esse compromisso, precisamos sair dessa série pensando assim, nós vamos sim viver isso cada vez mais, eu vou orar mais por isso, eu vou falar para o Senhor, Deus me capacite a ser cada vez de uma forma melhor, o membro, o órgão que eu preciso ser nesse corpo, porque eu quero que essa igreja, esse corpo de Cristo aqui representado na igreja local, seja vida, seja cuidado na vida de tantos. Eu quero ser cuidado lá enquanto eu cuido da vida de tantos outros também. Quero ser bênção na vida dos meus irmãos. E o terceiro aspecto que eu encerro aqui para nós nessa noite é que a postura adequada, ela causa o resultado natural. A gente vê que passos corretos foram vividos aqui por esses crentes. Eram crentes que estavam no ensino dos apóstolos, eles estavam nas orações, eles estavam na comunhão, eles estavam aqui se dedicando uns aos outros, eles se mantinham unidos, eles gostavam de viver juntos e tinham tudo em comum, eles estavam com o coração cheio do temor. O que a gente pode desdobrar esse cheio do temor? Eles estavam submissos a Deus. Eles entendiam que ali tinha uma presença que era mais importante do que a presença deles mesmos. Não era o grande ego deles que estava em questão, mas era a presença do eterno Jesus ali no meio deles. E tudo isso, vivido, experimentado de uma forma natural, de uma forma correta, adequada, faz o corpo crescer, faz o corpo ter vida, faz a unidade de fato se efetivar. Isso ser algo tão maravilhoso para todos aqueles crentes ali. A gente pode perceber que conforme a leitura ela é curta, mas ela fala que esse processo ele é muito natural, ele é fluido, ele é vivo, ele é dinâmico. É o corpo experimentando vida, como o Senhor quer que nós experimentemos também. Deus olha para a gente e Ele fala, eu quero que o corpo de Cristo, eu quero que a igreja viva isso de uma forma fluida, de uma forma maravilhosa, de uma forma abençoada. E esse é um tempo, irmãos, de nós para com Deus, eu quero dizer, nós, Igreja Batista Moriá mesmo, nos dedicarmos a isso, porque essa mensagem aqui de hoje, ela visa assim o nosso individual, mas ela tem essa representação coletiva, ela tem esse aspecto todo dedicado e inclinado para nós, Igreja do Senhor, porque é um texto que fala de comunidade, fala desse âmbito das pessoas ser unidas, crentes que eram atrativos. E aí fica a pergunta para nós, quão atrativos nós temos sido como igreja do Senhor? Se fosse sido escrito um trecho a respeito da nossa igreja, a respeito de como nós vivemos nossas relações, como nós fazemos as nossas coisas, se fosse escrito uma carta, um discurso sobre o que temos sido, essa igreja seria uma igreja, essa nossa igreja seria uma igreja da qual a gente poderia dizer que outras pessoas iriam ler essas palavras e dizer, tenho vontade de participar e frequentar dessa igreja? Porque quando nós lemos sobre essa igreja de Atos aqui, ao mesmo tempo que a gente vê muitos desafios aqui representados, mas era uma igreja que era gostosa de se estar junto, de se experimentar a igreja ali. E eu quero chamar essa atenção para você sobre a igreja que acontece a partir de você. Como a sua atitude atribui a caracterização da nossa igreja. A sua atitude, ela promove o quê? Ela promove a atratividade na igreja, ela promove a atratividade da igreja para os que estão de fora e assistem a ela. Quero te perguntar, meu amado irmão, o quanto você gosta de estar junto desse corpo?
O quanto você gosta de estar aqui junto. Ah, pastor, eu gosto, mas eu não... Puxa, esse pessoal aí parece até que se gostava mais, eu não gosto tanto assim. Então se dedique, se doe mais por esse corpo, porque você tem a contribuir por ele. Você precisa trazer a saúde e a beleza para esse corpo por meio da sua vida, sendo funcional, sendo eficaz, sendo a representação de Cristo, sendo o instrumento do Espírito Santo aqui sobre a vida dos irmãos que Deus coloca perto de você. Deus te chama, Deus te convoca para isso. Também pensando sobre o quão dedicados nós temos sido à igreja, não é? Nós temos sido dedicados a essa igreja, a esse local, nós temos nos empenhado por tudo isso, nós temos nos importado, nós temos exercido os bons cuidados, os bons hábitos para que esse corpo, essa igreja possa ser saudável e atrativa. Nós temos tido comprometimento, profundidade, nós temos nos empenhado para tudo isso dar certo, nós temos feito os investimentos aqui dentro para que esses resultados corretos possam ser alcançados. Mas que investimentos, pastor? Invista o seu tempo, invista as suas orações, invista o seu cristianismo, a sua busca por Deus. Pense, quanto mais crente, mais comprometido com o Senhor você for no seu individual, mais automaticamente você vai espalhar essa beleza desse relacionamento aqui no contexto da igreja também. Às vezes nós falhamos quando nós olhamos para a igreja e queremos achar que a igreja é um grande shopping center de pessoas para te abençoar, e você fica só esperando, aguardando, projetando o que você deseja receber, quando a palavra de Deus nos diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Esses crentes aqui, eles estavam comprometidos em darem de si mesmos, em contribuírem de si mesmos para essa igreja, e quanto mais eles se doavam de si mesmos, mais eles eram visitados pela beleza dessa igreja nas suas vidas. E é isso que Deus coloca para nós, para que a gente viva o resultado disso tudo, e a gente possa alcançar uma experiência de um resultado natural. Deus, Ele quer que a gente cresça, Deus, Ele deseja que a gente alcance mais pessoas. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas disso, mas Deus, Ele quer que a gente cresça da forma correta. Não é uma questão só de mais pessoas, é uma questão de termos um real efeito, uma real produtividade, sermos realmente bênção na vida uns dos outros. Porque senão, se a gente vir para cá simplesmente para ocupar um lugar e não se empenhar por isso, a gente poderá ser como qualquer outro tipo de organização humana que arrebanha pessoas também. Mas nós não estamos falando de outro tipo de organização humana, nós estamos falando do corpo de Cristo. E existe o fruto conferido por Deus para ser experimentado pelos crentes que aqui convivem, sim, em termos de sermos saudáveis, de experimentarmos a saúde do corpo por um crescimento natural. Deus quer trazer gente para cá, meus irmãos, mas para isso a gente precisa, antes de tudo, estarmos comprometidos em sermos a igreja que Ele deseja que nós sejamos cada vez mais, de uma forma cada vez mais dedicada a sermos corpo de Cristo, para a gente alcançar esse crescimento. O alvo, o grande objetivo acaba sendo do Senhor, em olhar para a gente e enxergar, estão prontos, eu vou mandar mais gente para lá, porque eles têm cuidado uns dos outros. Eu vou ser sincero para os irmãos aqui, eu estou nessa igreja aqui desde o começo desse ano aqui, e tenho vindo aqui domingo após domingo participado com vocês. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que eu tenho visto disso que nós lemos aqui. Pastor, você tem enxergado nessa igreja? Eu digo que sim. Na mesma medida, não, a gente tem muito mais para amadurecer, para aprender. Mas o que eu já digo é que o que eu já vivo com vocês aqui é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Talvez você não esteja enxergando tanto isso ou vivendo tanto isso, porque às vezes você não tem se doado tanto a viver esse algo em comum. Talvez você não tenha se submetido mais ao Espírito para viver isso, e o Espírito está nos dizendo aqui: faça essa decisão, viva a unidade, vem participar desse corpo de Cristo que é algo maravilhoso, mas não vem querendo ser o mais importante, venha entendendo que você está vindo para servir, que você está vindo para lavar os pés dos demais, que você está vindo aqui para ser bênção na vida dos outros. E quando você fizer isso, Deus vai te encher de alegria, Deus vai te encher de simplicidade,
Deus vai te fazer você pleno na medida que você tenha valor no corpo, na medida que você se doe pelo corpo, porque o corpo de Cristo é isso, é cuidado, é dedicação, é entrega pelo outro, é abrir mão do eu, dos seus próprios interesses para cuidar dos interesses do outro, e à medida que a gente faz isso, Jesus cuida da gente por meio do seu corpo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é algo do qual existe de mais especial, é algo do qual Jesus deixou para nós. E nós devemos sair desse mês dizendo: quero mais unidade, quero viver mais disso. Tenho vivido isso com a igreja, tem sido especial, mas eu sei que dá para ser mais. Pense que que a igreja que você deseja viver, uma igreja parecida com essa, ela vai acontecer quando você decidir começar a se envolver mais com ela, a se entregar mais por ela, a frutificar mais em meio a ela. Porque quando você for órgão e membro perfeito aqui, você abençoará o corpo, você inspirará outros crentes, você produzirá vida nesse corpo. Jesus brilhará aqui, e quando Jesus brilha, as demais coisas acontecem, meus irmãos. É esse o grande alvo para nós ao sairmos daqui, vivemos essa comunhão maravilhosa, e quando a gente vive essa comunhão chacoalha a gente, ela nos alegra, ela nos motiva, ela nos inspira como nós devemos viver. E hoje nós estamos aqui, vamos participar desse momento, do qual faz parte do corpo de Cristo, chamado a ceia do Senhor, a ceia que simboliza o corpo de Cristo na sua própria essência.